Então, nós combinamos de dividir esse nosso painel em 3 partes, tá? A gente vai falar o que nós precisamos olhar para ter clareza desse futuro, que a Sabina vai trazer esse o quê, como nós podemos fazer esse olhar para o futuro, o Peter vai trazer esse como, e por que esse olhar é importante, o Carlos vai trazer esse porquê. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para a Sabina, para iniciar esse nosso painel, trazendo esse o que, né, Sabina, que a gente precisa olhar para entender um pouquinho mais de que forma que a gente constrói o nosso presente olhando para o futuro. Seja bem-vinda, Sabina. Olá, gente. Obrigada, Ana. Obrigada a todas. Um prazer estar aqui nessa noite fria do Brasil com vocês. Agradeço super o convite. Carlos e Peter, meus companheiros aqui de compartilhamento, aqui de conteúdos e de informações, são duas pessoas que eu admiro muito, então estou muito honrada de estar com vocês aí nesse painel. Bom, como a Ana falou, eu sou caçadora de tendências, futurista, palestrante, educadora, dou aula na Fundação Dom Cabral, sou coach ontológica também, e eu me considero uma profissional slash. Slash é uma palavra em inglês que quer dizer barra. Os profissionais do futuro já não conseguem mais se definir com uma coisa só, são os profissionais barra, barra, barra. Então, eu digo que eu sou uma profissional barra, 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 uma profissional slash. Antigamente, a gente dizia assim, olha, se você não foca em uma coisa só, você não é um bom profissional. Hoje, a gente entende que um profissional pode e deve ter várias frentes, né? E frentes que, às vezes, aparentemente não têm a ver uma com a outra, mas que, de alguma forma, vão compondo a tua trilha pessoal, né, e intransponível. E eu estou muito honrada de estar nesse evento, porque em algum momento da minha vida eu achei que o fato de ser caçadora de tendências e futurista e trabalhar com inovação e de ser coach ontológica, uma coisa não conversava com a outra. E eu fui entender mais tarde que a minha grande paixão é o comportamento humano. Eu sou uma apaixonada por pessoas, eu acredito que as grandes soluções dos problemas do mundo estão nas pessoas e os grandes problemas vão ser desbloqueados pelas pessoas e não pela tecnologia. A tecnologia é simplesmente um meio para que isso aconteça, mas antes e depois de toda a tecnologia tem um ser humano, e são seres humanos que são aqueles capazes de imaginar o futuro, de sonhar com o futuro. Então, eu entendi que minha grande paixão é o comportamento humano. Então, durante muito tempo, eu estudei o comportamento humano a partir das manifestações sociais e como isso se transformavam em manifestações de tendências e novos paradigmas e novos valores da sociedade. E mais tarde, eu fui complementar essa minha formação com um olhar de coach ontológica, que eu fiz na Newfield Network do Chile, entendendo as manifestações comportamentais individuais. Então, hoje é como se eu estivesse olhando uma moeda dos dois lados, né? De dentro para fora e de fora para dentro. E uma coisa me ajuda a ver a outra e vice-versa. Então, eu estou muito honrada mesmo que eu esteja num evento onde eu possa juntar essas duas disciplinas que podem parecer disciplinas completamente distintas, mas que, para mim, são dois lados da mesma moeda. E para falar um pouquinho sobre essa tua pergunta, Ana, né? O que, né? O que a gente deve olhar do futuro para que a gente possa construir melhores futuros a partir do presente? E eu queria começar um pouco falando sobre a palavra futuro. Na minha opinião, não existe futuro no singular, mas existem futuros no plural. E esses futuros são escolhidos a partir das nossas, são construídos a partir das nossas escolhas no presente. São nossas escolhas no presente que vão definir esses possíveis futuros. Então, se a gente fizer más escolhas, talvez o nosso futuro seja distópico. Se a gente fizer melhores escolhas no presente, talvez o nosso futuro seja mais desejável, né? Como boa futurista, eu sou uma grande otimista. Eu acredito nos futuros que sejam futuros melhores. Eu gosto muito da palavra utopia ou protopia,
A utopia é essa capacidade da gente sonhar com um futuro melhor, né? São os futuros sonhados. E a protopia, né, é esse futuro que a gente faz agora, né? Que a gente desenha agora. E aí, olhando um pouco para o nosso presente, eu vejo que a gente está produzindo um presente que está cheio de crises e questões. A gente está num momento de crises ambientais, a gente está num momento de crise de relações, de crises sociais, de crises econômicas, por cima de tudo isso, uma pandemia que mudou a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente consome, como a gente vive. Então, olhando para tudo isso, eu acredito que o nosso presente é um sintoma, esse presente que a gente muitas vezes vê, onde tem grandes desigualdades sociais, onde a gente tem degradação ambiental. O Otto Scharmer, eu gosto muito do Otto Scharmer, ele fala de uma grande separação que a nossa sociedade vive. E essa separação é uma separação que ele chama de ecológica, social e espiritual. E eu, para traduzir um pouco isso, entendi que essa separação é uma grande fragmentação de eu com eu mesmo, eu com o outro e eu com a natureza, com o nosso planeta. Então, se a gente olhar, né, a minha separação com a natureza, em algum momento a gente entendeu que a gente não era parte da natureza e a gente começou a retirar mais do que a gente devolveu para a natureza. O homem é natureza. E se a gente olhar para dados assim do que está acontecendo, né, talvez a próxima pandemia que a gente vai ter vai ser uma pandemia de uma grande crise ambiental, a gente tem pouco tempo para resolver os próximos anos, a gente vê questões assim muito contundentes. Mais de 90% do plástico do mundo inteiro nunca é reciclado. A gente tem 8,3 milhões de toneladas de plástico que foram produzidos nos últimos 65 anos. A gente tem uma emergência climática aí que está acontecendo, com grandes mudanças que estão acontecendo aí no mundo inteiro, em termos de clima, em termos de alterações na vida das pessoas. Então, essa é o primeiro sintoma, né, da nossa desconexão com a Terra, com a Mãe Terra, com a natureza. A segunda fragmentação é de nós com o outro. Em algum momento também a gente perdeu a capacidade de ter compaixão e empatia pelo outro. Então, quando a gente fala das grandes desigualdades sociais, a gente não vê isso como isso nos afeta, né? Isso não é comigo, né? Isso não me afeta porque eu posso mais, porque estou numa outra camada social, mas isso é parte do problema e isso nos afeta sem a gente perceber. A gente tem um dado que para mim é muito alarmante, que é o 1% mais abastado da população mundial equivale à riqueza dos 99% restantes. E isso é um dado muito alarmante, né? O que nós, como sociedade, estamos produzindo é que a gente está produzindo tantas desigualdades, né? E a última fragmentação, né? Eu poderia aqui ficar falando um monte de sintomas, mas a última fragmentação é essa fragmentação de nós com nós mesmos. E eu acho que tem a ver também com a profissão de nós coaches, que é essa fragmentação onde a gente tem uma grande crise de depressão, de ansiedade, de suicídio muitas vezes de jovens, suicídio infantil. Nós produzimos no mundo do trabalho uma nova síndrome, que é a síndrome do burnout. E aí eu me pergunto, o que nós estamos produzindo nas pessoas? O burnout, ele nem é mais considerado só uma doença do mundo mental, né? Uma doença psíquica, mas é considerado uma doença que tem um CID, é uma doença gerada pelo mundo do trabalho de esgotamento mental. Então, quais escolhas, a pergunta que eu me coloco aqui é, quais escolhas nós estamos fazendo agora no presente
e o que essas escolhas, como essas escolhas vão moldar os nossos futuros. E quando eu olho para essas escolhas, eu vejo o quanto a gente está precisando mudar as nossas escolhas. E é para isso que a gente olha para frente, para que a gente possa mudar as nossas escolhas já. A gente tem, o ser humano é o único ser capaz de imaginar futuros distintos, capaz de criar e construir futuros distintos, a partir das nossas escolhas agora. O nosso sistema econômico está em crise, e o nosso sistema econômico, o grande consumismo, nos fez acreditar que ter é ser. E a gente esqueceu que ser é ter. Então, para mim, isso é um grande alerta, né? A gente está nesse momento de deixar antigos valores, antigos paradigmas para trás, e a gente está, para mim, é como se a gente tivesse, muitos futuristas e muitos filósofos falaram sobre isso, o quanto a gente está atravessando a ponte, a gente está nesse intermédio, né? Onde a gente tem valores, paradigmas, formas de ser, de consumir, de trabalhar, a gente sempre fez daquele jeito. Daí, do outro lado da ponte, a gente ainda não sabe o que existe, a única certeza que a gente tem é a certeza de mudança, e a mudança está muito veloz, a gente está vivendo mudanças exponenciais por todos os lados, e isso dá muito medo. Dá muito medo porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Mas a gente precisa se preparar para aquilo que tem do outro lado, né? Tem um futurista paquistanês que chama, britânico, que chama Ziauddin Zadar, que fala o seguinte: a gente está nesse período intermediário em que velhas ortodoxias estão morrendo, novas ainda precisam nascer, e muito poucas coisas parecem fazer sentido. Eu queria ler aqui um trechinho que eu separei para falar sobre esse período. Defrontamo-nos com uma nova realidade, tanto individual quanto coletivamente. A mudança se dá porque o mundo humano tornou-se instável e não mais sustentável. Mas a revolução da realidade abriga uma oportunidade única. Essa é a primeira década da história que nos oferece a escolha entre ser a última de um mundo desvanecente e obsoleto, ou a primeira década de um mundo novo e viável. A realidade emergente é radicalmente nova, intrinsecamente surpreendente e anteriormente imprevista. Vivemos a era da macromudança. É aqui que a gente está, é aqui que a gente se encontra, né? A gente tem grandes disrupções acontecendo. Então, a gente já sabe, a gente já consegue ver o futuro presentificado em algumas coisas, né? E esse futuro presentificado nos dá a possibilidade da gente se preparar para esse futuro, né? A gente não precisa ser pego de surpresa como a pandemia, que arrombou, né, a nossa porta. A gente pode se preparar para algumas coisas que a gente já sabe. Ninguém tem bola de cristal, mas tem algumas coisas que já estão presentificadas. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a gente está numa grande disrupção da tecnológica, automação. Então, a gente sabe que a gente vai ter novos empregos, a gente vai ter novas profissões. Então, a gente já sabe que mais ou menos 65% das crianças hoje que estão na escola vão ter empregos que ainda nem existem. Se a gente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha drone, a gente não tinha por que ter um operador de drone. Ou a gente também não tinha impressoras 3D, e a gente vai ter impressoras 3D imensas que vão construir casas. Eu, por exemplo, fui num festival de inovação em março e fui conhecer uma casa construída a partir de uma impressora 3D, uma coisa impressionante, né? A gente vai precisar de seres humanos que operem isso, né? Então, todas essas coisas, sem falar no metaverso, por exemplo, a gente vai precisar de programadores que programem esse metaverso, esse novo verso que a gente está construindo, para que essa nova realidade não seja simplesmente uma reprodução
dos problemas que a gente tem aqui na Terra, mas que seja talvez uma realidade melhor, né? A gente sabe que 50% da força de trabalho humana vai ser substituída por robôs e softwares em mais ou menos 20 anos. Como a gente se prepara para esse futuro? E aí, para mim, e para muita gente que estuda isso, aquilo que é intrinsecamente humano é aquilo que cada vez vai ser mais valorizado, porque tudo aquilo que uma máquina pode fazer, ela vai fazer melhor com o humano. Tudo aquilo que for uma conta, dados, leitura de dados, etc., vai fazer numa velocidade inimaginável. O que vai sobrar para nós, seres humanos, é sermos cada vez mais humanos, que é a nossa capacidade de sentir, é a nossa capacidade de tocar, é a nossa capacidade de intuir, é a nossa capacidade de criar, de ser imaginativo, de amar. Isso uma máquina não poderá nunca fazer. Então, são essas habilidades que a gente tem que começar a trazer e a valorizar cada vez mais para a gente se preparar para esse futuro. A gente tem uma grande disrupção demográfica também acontecendo. O mundo está envelhecendo. O Brasil ainda é considerado um país jovem, mas o mundo está envelhecendo. A gente tem, até 2030, a gente vai ter mais pessoas 60 a mais do que crianças de 10 anos. Como que a gente vai se preparar para esse futuro? Será que a gente está se preparando para esse futuro, que é um futuro onde as pessoas estão mais velhas e vai ter mais longevidade? Será que o mundo do trabalho já contemplou isso, sendo que muitas vezes a gente considera uma pessoa 50, 60 a mais obsoleta, né? E a gente fala, puxa, eu vou substituir por uma mão de obra mais barata, né? E mais jovem. Como é que a gente vai reintegrar essas pessoas dentro do mundo do trabalho, né? A gente tem hoje 6 gerações trabalhando junto no mesmo ambiente de trabalho, às vezes na mesma família, né? Como que a gente faz para conviver com 6 gerações que têm mindsets completamente diferentes, né? A gente tem, sei lá, meus pais são da geração baby boomer, pós-guerra, que entende o mundo, né? Que aprendeu que o mundo era linear, que a gente tinha empregos e não trabalho, porque não necessariamente estava ligado a um sentido maior, a um propósito maior. O nosso trabalho, o nosso emprego era para o resto da vida. A gente não podia se separar, porque as mulheres nem tinham independência financeira para poder fazer isso. A minha geração foi uma geração de workaholics, né? Foi uma geração dos yuppies, a geração X, né? Que inventou o tal do happy hour, né? Olha que palavra mais infeliz, né? A gente vai ser feliz depois que a gente termina de trabalhar, sendo que a gente está a maior parte do tempo trabalhando. E aí essas novas gerações, geração Y, Millennium, que já representa quase 70% da força de trabalho, que quer outras coisas, que já entendeu que a gente pode mudar o mundo de pijama, né? Não precisava de uma pandemia para mostrar que a gente podia mudar o mundo de pijama. Mas sim, qual foi o elemento, né, que não permitia que a gente pudesse trabalhar, por exemplo, remotamente? Não era um elemento tecnológico, era um elemento humano, a confiança. A confiança que as pessoas estariam sim trabalhando, né? E esse é um elemento humano. E é por isso que eu digo que a grande transformação é uma transformação que vem do humano, sempre do humano, né? A geração Z, eu vejo meus filhos, eu tenho uma filha de 20 e um filho de 18, é impressionante, né? A conexão que eles têm com o coletivo, né? Os meus filhos já fizeram um trabalho voluntário, eu imagino, com 17 anos não estava nem pensando sobre isso, né? Eu vou escovar meus dentes, às vezes deixo ali a água correndo, né? Vem meus filhos e falam, mãe, fecha a água ali, porque a água do planeta está terminando. E é isso mesmo, né? Eles querem outras coisas, né? Com 18 anos, se você perguntava para um jovem, o grande sonho da vida dele era comprar um carro, né? Hoje, o jovem de 18 anos quer ter experiências, quer viajar, né? Quer aprender, né? Quer outras coisas, né? Então, a gente está vendo também, além de todos esses sintomas, né, que eu estou falando, desse o que a gente pode mudar nesse presente, né? A gente
tem, sim, indícios de uma revolução do ser e não do ter. A gente tem alguns indícios que a gente está nessa transformação, né? Que a gente está passando por uma revisitação dos nossos sistemas, todos os nossos sistemas, inclusive o sistema capitalista, né? Que nos trouxe até aqui, né? É por isso que a gente começa a ouvir novas narrativas desse sistema capitalista, como, por exemplo, o ESG, né? O que é o ESG? O ESG é uma nova narrativa que nos convida a olhar não simplesmente para o lucro, para o resultado final financeiro, mas nos convida para olhar, por exemplo, para como uma empresa está cuidando do meio ambiente, como uma empresa está cuidando do social, da diversidade dentro da sua empresa, como ela está cuidando da sua comunidade, como que é a ética, como é a transparência, como é a confiança, né? A governança. A gente tem a economia Dunnett, por exemplo, que é da inglesa, de uma economista britânica chamada Kate Haworth, que também propõe um novo modelo econômico. A gente tem as empresas humanizadas, a gente tem o sistema B. Todas essas novas narrativas, começam a surgir novas narrativas que nos convidam a resetar mesmo esse capitalismo, né? A gente está num momento onde a gente pode rever, revisitar, reimaginar, né, todos esses sistemas. E a pandemia foi esse evento que desbloqueou grandes urgências da humanidade. Tudo ficou aparente. As desigualdades sociais ficaram aparentes, a crise ambiental ficou aparente, a questão do comando e controle dentro das empresas ficou aparente. A gente começou a ver tudo. A questão, por exemplo, dos vieses, do preconceito, do racismo estrutural que existe na nossa sociedade. E aí o próprio presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele fala que é uma pessoa que vem do sistema capitalista, né? O Fórum Econômico Mundial é esse fórum onde a elite do capital se encontra para, né, falar sobre os novos rumos. Ele mesmo e muitas pessoas que estavam lá começaram a falar de um movimento que era o Great Reset, que era a grande reinicialização do mundo. E se a gente pensar na palavra reset, a palavra reset vem do mundo digital. O que quer dizer? Dá um reiniciar. O nosso sistema deu ruim. E a gente está precisando reinicializar esse sistema. Seria muito bom se a gente pudesse apertar um botão, como a gente faz aqui no computador, né? A gente tem o reset da tecnologia pró-humana, de uma tecnologia a serviço do humano. A gente tem o reset do meio ambiente, do social, a gente tem o reset do capitalismo, a gente tem muitos resets a fazer. E a pandemia foi essa rara janela de oportunidade para a gente resetar e reimaginar o nosso futuro. E quando eu escuto, né, rara janela de oportunidade, eu me lembro muito de Piaget, que falava dessa janela de aprendizado para crianças, por exemplo, quando elas aprendem uma língua, elas têm uma janela de aprendizagem, 0 a 4, 0 a 5, quando você aprende uma língua, nunca mais você esquece. E, para mim, a pandemia é essa janela que dá a oportunidade da gente escolher, né, que futuros que a gente vai criar. A gente, inclusive, tem novos acrônimos, né, para descrever esse contexto. Se a gente falava do mundo Bunny, né, que era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, hoje a gente fala do mundo VUCA, do mundo VUCA, a gente hoje fala do mundo Bunny, né? Que é um mundo frágil. Não estamos vivendo simplesmente um mundo volátil, mas um mundo fragilizado. Todos nós ficamos fragilizados diante da pandemia. Todo mundo ficou vulnerável. A gente não está vivendo simplesmente um contexto incerto, mas a gente está vivendo um contexto ansioso. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. A gente tem uma
uma crise de saúde mental, e que bom que existe a profissão de coaches, de terapeutas que estão aí para poder nos acudir nesse contexto, né? A gente vive um contexto que não é só complexo, mas ele é não linear. A nossa capacidade como ser humano, a gente não tem capacidade de captar tudo que está acontecendo, todas as mudanças que está acontecendo, e as mudanças não são mais lineares, não é que eu faço A e do outro lado sai B. A gente está vivendo contextos extremamente incompreensíveis. Mas a pandemia ela nos deu a oportunidade de rever um monte de coisas, né? A gente fez um grande refresh, né, talvez, onde a gente conseguiu ver, puxa, eu fiquei em casa, quem sabe eu não preciso pegar 2 horas de trânsito. Tanto é que a gente tem um movimento aí acontecendo no mundo, né? Veio nos Estados Unidos e agora também está pipocando no resto do mundo e no Brasil, que é o Great Resignation, né? A grande renúncia, a grande demissão em massa de muitos funcionários que não querem mais trabalhar da mesma forma. Por quê? Porque a gente quer qualidade de vida, a gente não quer mais ficar o dia inteiro na empresa e perder a vida, a gente quer um equilíbrio maior de vida, né? E acho que isso foi um grande aprendizado da pandemia, né? É bacana, Sabina, que você trouxe essa oportunidade que a gente está tendo agora de reimaginar o futuro, né? Que é o tema da nossa semana. Você trouxe essa janela, né, que se abre para nós a partir dessa tua percepção, né, de tudo que você trouxe para nós, essa desconexão e desse cenário que a gente está vendo no presente. Você quer finalizar? Finalizando, assim, eu acho que assim, o que eu gostaria de dizer é que, para mim, não há nada mais futurista do que o autoconhecimento. E a única forma da gente mudar e reimaginar o futuro é a gente mudando de dentro para fora. A mudança, ela nunca é de fora para dentro. A mudança, ela precisa acontecer dentro de você para que ela aconteça fora de você. Então, acho que eu termino aqui essa primeira fala com esse convite para transformar dentro para poder transformar fora. Que bacana, Sabina, tudo que você trouxe para nós e esse convite, né, para a gente começar primeiro com o ser humano, cada um de nós, e eventos como esse nos ajudam a exatamente ajudar a abrir essa porta, que a gente sabe que ela abre por dentro, mas que a gente dá uma batidinha ali, ajuda a abrir também em momentos como esse, quando a gente reflete, quando a gente olha tudo que você trouxe, né, dessa desconexão, desse cenário emergente que a gente precisa pensar alguma coisa a fazer, né? Eu gostei muito da metáfora que você trouxe da ponte, né? Tem um mundo ali nos esperando, vamos ver o que a gente vai fazer para atravessar. E para a gente dar continuidade, então, obrigada, Sabina, foi muito relevante todo o conteúdo que você trouxe. Para a gente dar continuidade, eu queria ouvir um pouquinho do Peter também. Peter, diante de todo esse contexto que a gente ouviu agora, né, como que a gente faz para avançar um pouco mais nesse futuro desejado? Quais são as ferramentas que a gente pode usar para ter uma clareza maior e navegar em direção desse futuro que a gente deseja? Bom, muito obrigado pela pergunta. Também gostaria muito de, primeiramente, agradecer pelo convite de estar aqui. Também eu estou honrado, que eu admiro muito a Sabina e o Carlos, e honrado de estar aqui. Primeiro, que é difícil chegar depois da Sabina, foi excelente suas colocações, Sabina, muita inspiração, de verdade. E eu como futurista, também vejo várias dos assuntos, como vocês viram, não? Eu vou começando a falar um pouco sobre como trazer isso para dentro da nossa vida, dentro da nossa organizações, né? Aí eu concordo plenamente com a Sabina que começa com nós mesmos por dentro, de dentro para fora. A mudança sempre começa assim, E eu fico muito honrado também nesse meio do coaching, é uma disciplina que eu estou seguindo desde que eu fui na faculdade, nos finais dos 90, né? E o coaching, em sua maneira, é uma maneira de ajudar o ser humano a conectar consigo mesmo. E não só nos conectar, mas o coaching ajuda o outro, ajuda as organizações a se achar. E não só de se achar, mas de se colocar em um futuro. E esse é totalmente vinculado à esperança, para que eu volte a ter um futuro. E eu creio que os estudos futuros e foresight e o coaching está muito bem vinculado, onde o coaching é mais no indivíduo e talvez mais pensando no curto prazo, os próximos passos,
os estudos futuros visam fazer o mesmo. Visam, como a Sabina falou, estamos naquele ponto. Eu gostei muito também, estamos vivendo um mundo que muitas coisas não faz mais sentido. E quando estamos nessa situação, já é um luxo, em realidade, porque é o primeiro passo para construir um futuro surpreendente e novo. E uma das coisas que a gente sempre destaca para nossos clientes, quando fazemos trabalho de projeção de cenários e análise de megatrends, uma das primeiras coisas que eu preparo meus alunos, meus clientes, as organizações que a gente trabalha, é para a desorientação. Porque para a gente reinventar, reiniciar o futuro, precisamos ser totalmente desorientados. E também eu vou falar um pouco que a Sabina também falou, que nesse momento a gente veja que a pandemia foi um grande presente. Claro, foi horrível em termos de mortes e destruição econômica e por aí vai, mas quando temos que olhar o lado bom do negócio, eu acho que, na realidade, a maior parte dos futuristas que eu conheço são otimistas. E por quê? Porque quando olhamos de onde vimos e onde chegamos e para onde talvez tenha potencial de ir, já é uma história de otimismo, estatisticamente. Né? Tem mais pessoas que vivem bem, que vivem mais. Mas voltando naquela pandemia nos trouxe. A pandemia foi um grande ensaio de futurismo, em realidade, para o planeta todo, porque mostrou para todo mundo que a gente saiba, e desculpa meu língua, a gente saiba porra nada. E esse é o primeiro, falando de metodologias para reconstruir o futuro, esse é um dos ingredientes claves de não saber, de jogar para o universo, admitir que eu não sei. E a desorientação nos ajuda, porque sem a desorientação a gente acha que sabemos tudo e o caminho para o futuro já está dado. A pandemia e o futurismo têm em o mesmo motores, é causar um pouco de incomodidade, causar desorientação para fazer uma repercepção de novo do que a gente quer. E entender o mundo talvez não foi tão estático que a gente estava acostumado no passado, né? Então, a gente veja esse como um grande momento onde as mudanças acontecem muito mais rápido, pelo bem e pelo mal. E, principalmente, estamos vivendo um mundo não estagnado, mas totalmente dinâmico. E quando todos nós olhamos para esse presente, esse é realmente um presente, regalo, como se fala, desculpa o espanhol. Eu passei um tempo no México, meu português é portanhol bagunçado. Desculpa, galera, espero que dá para me entender. Bom, mas é um presente mesmo quando a gente não saiba. Porque aí a gente questiona. E quando eu me preparou o pensamento para hoje, em como fazemos estudos futuros, claro, um instituto que eu represento, o Instituto de Copenhague, e eu sei também a Carlos e Sabina, como futuristas temos muitas metodologias, né? Que usamos megatrends, etc. Mas, no fundo, como base, acredita o fazer perguntas. E aí ajuda a desorientação para nos orientar de novo. E se eu vou falar uma coisa dos estudos futuros básicos, como metodologia, dentro de nossas organizações, ou dentro de nossa vida pessoal, ou na nossa família, ou no nosso país, ou cidade, de qualquer grupo que tenhamos. O primeiro passo para realmente fazer algo útil para o nosso futuro é criar um espaço e um tempo onde podemos discutir o futuro. Porque o maior problema hoje é que as nossas organizações, as nossas governantes, na real, gastam muito pouco tempo de jogar para o universo, fazer diálogo livre e ir pensando o que queremos para o nosso futuro. Só criar espaços onde, na nossa vida, dia a dia, em organizações e sociedade, criar espaços que discutimos o futuro é o primeiro passo.
aí se prepara-se para desorientar. Usamos muito ferramentas para nós entender, ler a nosso contexto atual, para depois decidir para o futuro. Como metodologia, o Instituto de Copenhague, usamos uma metodologia de 3 passos, basicamente, né? Para tornar-nos resilientes nas nossas vidas privadas e nas nossas organizações. E esses 3 passos são, primeiro, a gente veja como radar, a capacidade de escanear nosso horizonte, entender o que está acontecendo, detectar novos sinais de mudança. Por exemplo, toda a novidade que a pandemia trouxe, novos comportamentos que traz o metaverso, novos comportamentos que traz o uso de tecnologia, novo comportamento que traz o desenvolvimento na acadêmica. Então, número 1, a capacidade de uma metodologia útil é a capacidade de fazer escaneamento no horizonte e detectar a mudança. A gente chama radar. Segunda capacidade a gente chama inovação. A gente veja a inovação como uma espada, onde a gente, de maneira proativamente, dado esse escaneamento que fazemos constantemente, identifica oportunidades de inovação. Porque a única maneira de nos defender em um mercado tão dinâmico como hoje é via constantemente inovação. A terceira pata, nessa metodologia para virar resiliente, a gente veja um estudo, que a gente veja o estudo como planejamento estratégico, medição de riscos e avaliação das diferentes outputs de minhas ações no presente. Esse como básico. Depois, em como fazer isso, então, só para relembrar, estudos futuros e foresight não é uma ciência exata. Então, quando a gente trabalha como reimaginando o futuro, nunca ninguém vai conseguir imaginar exatamente como vai ser, ou pelo menos, pelo que eu saiba, cientificamente provado, não existe ainda. Pode ser que alguém tenha um sonho e deu sorte, mas, então, o futurismo e olhar para frente nunca é sobre acertar o futuro, mas é sobre mostrar que, como o Sabina também falou, é mostrar que o futuro pode ser múltiplos futuros que tenham a mesma probabilidade de acontecer. E a metodologia de futurismo é um ensaio que nos ajuda a imaginar múltiplos cenários futuros e nos preparar para cada um deles, que são radicalmente diferentes, mas com a mesma probabilidade de acontecer. Então, essa é uma metodologia que traz agilidade estratégica, porque a gente já pensou como queremos atuar dado diferentes cenários. Então, estudos futuros, como fazer isso, é uma ferramenta de desorientar a propósito, não fazer todo mundo um pouco maluco, porque se olharmos 10 anos para trás, uma boa parte das coisas que a gente acreditou 10 anos atrás, o acontecimento, a passagem do tempo, nos mostrou que éramos totalmente loucos. Né? Tipo, só falando uma coisa como dieta, 10 anos atrás, achávamos que não podíamos comer ovo, tá? Ou teríamos que restringir o ovo. Hoje, sabemos que podemos comer tanto ovos que você puder. E pode comer gordura. 10 anos atrás, não podíamos comer gordura. Bom, enfim, é só um exemplo de como o mundo muda o tempo todo. Então, o primeiro passo de metodologia futuro é realmente ter a coragem de olhar para o nosso mundo como a gente não sabe de nada e estamos tudo errado. E uma coisa que eu sempre reforço nos meus cursos e trabalhos com clientes é que o mais importante para fazer projeções estratégicas e para trabalhar com o futuro não é dados, não é ciência necessária. É importante também, mas o mais importante é essa capacidade de imaginação, porque o futuro não pode ser conhecido, né? E uma coisa que eu vejo que realmente nosso mundo, eu estou feliz com esse convite aqui, porque realmente imaginar o futuro, imaginar 2032 é muito mais complicado que a maior parte de nós acha no dia a dia.
porque a gente acha que imaginar o futuro, mas 80% das pessoas, quando imagina o futuro, imagina o mesmo de hoje, só mais um pouco. E aí fudeu, galera. Aí ferrou, desculpa. Aí ferrou, porque o futuro, como a pandemia nos mostrou, como a guerra na Ucrânia nos está mostrando, o futuro pode ser totalmente, radicalmente diferente. E não tem nenhum vínculo causal com o presente. Então, o primeiro passo para o futuro em meteorologia é treinar a imaginação. E treinar, realmente imaginar o futuro, imaginar que todas as certezas de hoje viram incertezas. Imaginar que todas as incertezas de hoje viram certezas no futuro. Realmente é trabalhar com esse mindset de tirar o sono do conforto e imaginar o futuro como realmente um mundo novo. E isso é muito difícil. Então, isso demanda espaço, demanda tempo e demanda dedicação. E demanda a coragem de se ver nua ou de se ver sem prejuízo. Né? Esse foi mais ou menos um pouco que eu queria trazer. Eu acho que a Sabrina trouxe um monte de coisas muito interessantes de onde olhar. Espero que esse funcionou como... Esse é o base que eu recomendo às pessoas que querem olhar para o futuro. Tenta não julgar. Tenta não julgar que é bom e que é ruim. Eu acho que uma das coisas que é bom no nosso presente é tudo que as pessoas estão dizendo não. As novas relações estão dizendo não. De intolerância, que é muito bom. Quando eu vejo pensando que é o mais importante que podemos dizer dos últimos 500 anos para o ser humano no planeta. E para mim, é unânimas. Não sei se falou correto, mas para mim o mais importante é que os últimos 500 anos, pensa o que aconteceu com os direitos humanos. A gente ganhou cada vez melhores direitos humanos. E eu falo agora, mesmo com guerra e pandemia, etc., nunca antes na nossa história como raça humana tem uma parcela tão elevada de pessoas que realmente vivem em sociedades com condições de direitos humanos protegidos. E precisamos lutar para ficar ainda mais no futuro próximo e no futuro a longo prazo. E para isso eu acho que unindo o coaching para ajudar as pessoas a reconectar com a natureza também, que a Sabrina falou, é essencial. E para terminar aqui, vou falar, todo mundo sempre está falando do metaverso, da tecnologia, etc., 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 e muitas vezes a gente esquece que o mais avançado da tecnologia, que pelo que eu saiba que existe nesse planeta, é a nós todos aqui. Bom, e com essas palavras, a raça no imaginando o futuro. Tá? E obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite, Elise. E agora, feliz de estar aqui. Muito bom. Nossa, a gente teve uma abertura maravilhosa com todo o conteúdo que a Sabina trouxe para nós, nos fazendo refletir, pensar. Agora o Peter deu algumas estratégias aí, né, que falam muito desse lugar da gente desaprender, reimaginar, se abrir, né, para o novo, né, Peter, que você trouxe com coragem, uma palavra que você trouxe que eu achei muito bacana. E o interessante é a gente ver o quanto o ser humano ele está presente aí nesse futurismo, né? A gente está falando de futurismo e a gente está falando de humano. Mas obrigada, Peter, pelas suas contribuições, trouxe aí de uma forma bem didática para nós aí como fazer esse estudo. Piazza, queríamos te ouvir também. Agora, por que nós precisamos pensar em tudo isso, né? Você ficou com o porquê, então seja bem-vindo aí, compartilhe conosco o teu porquê. Agora sim? Boa noite a todas e a todos, um prazer gigantesco estar aqui, Ana, muitíssimo obrigado pelo convite para vir aqui em plena noite de frio, atormentar todo mundo para falar de futuro, né? Super prazer de estar dividindo essa arena com os meus colegas aqui de futuros incertos, né? Sabrina e o Peter, um prazer gigante aqui também, admiração eterna. E, ora, por que a gente deveria olhar
essa questão, né, de como que o futuro, né, se tem a construção no presente também. Olha, pelo simples fato de que aquilo tudo que o Hartmut Rosa já falava sobre aceleração é, de fato, uma verdade. E não só isso, como o nosso eterno Papa, né, o Alvin Toffler, já falava que, na realidade, o choque do futuro é a desorientação estonteante provocada pela chegada prematura do futuro. Não estamos acostumados com isso. Somos seres de lastro, somos seres de legado, somos seres de permanência. A gente ainda tem uma tensão bastante grande com relação a tudo isso, né? E como fala lá o meu amigo Thomas Frey, né, que o jeito com que você também imagina o futuro muda as suas ações no presente, claro, porque não é apenas o presente que constrói o seu futuro com base no peso do passado, né? O futuro também constrói nosso presente e a gente tem que começar a entender, como fala também, né, vários outros especialistas que também colocam essa questão temporal, que talvez seja a questão mais delicada do que nós temos aqui, porque simplesmente sempre tivemos professores de história, nunca tivemos professores de futuro, não sabemos como pensar futuro, nunca fomos estimulados a isso, não é? E justamente como o David Burrows sempre coloca, né, para vencer nessa era de hipermudanças, de constantes e crescentes incertezas, é imperativo aprender uma nova competência, como, por exemplo, se antecipar às mudanças, se antecipar, né, ao futuro com alguma precisão. E, além de tudo, ainda coloca a gente numa saia justa, porque a precisão num futuro que não é visível e que é extremamente complexo é uma arte a ser aprendida por muitos, não é? Ora, se desde o século XXI a gente já tinha uma aceleração brutal no ritmo de mudanças que eram consideradas agudas por causa do crescimento exponencial das tecnologias, é claro que desde lá no início a gente já tinha uma visão de futuro muito confusa, onde o nosso presente já ficava bastante incerto e o nosso futuro extremamente complexo. Por quê? Porque já vivemos, né, há muitos anos, né, pelo menos desde a década de 90, com a chegada e o advento da internet relacional 2.0, aconteceu ali uma janela importante, onde a gente começou a ver transformações que não tinham qualquer equivalente em padrões anteriores. Olha, se a gente está vivendo um mundo de ruptura, e isso é causado justamente por causa de uma batida exponencial, sem trégua, sem parada, sem ponto de chegada, e é difícil a gente colocar nosso cérebro linear pensando no mundo exponencial, principalmente sabendo que a tecnologia interceptou, abalroou, né, a própria adaptabilidade humana de um lado e o próprio intelecto humano do outro lado. Então, na questão, quando a gente coloca, né, da forma como Hartmut Rosa coloca como um dos efeitos de tudo isso que a gente está vendo, existe um paradoxo colocado aí no meio do caminho. Primeiro que tecnologias são meios, Sabina tem toda a razão, tecnologias são meios, elas nunca foram uma finalidade em si. Falar de transformação digital não é falar de máquina, algoritmo, robô, nada disso. Falar de transformação digital é falar de gente, é falar de que maneira as tecnologias afetam a sociedade em tempos correntes e de que maneira também a gente pode usar tecnologias visíveis, tecnologias prospectivas, tecnologias, né, regenerativas para criar uma sociedade um pouquinho melhor do que nós temos. Mas o que acontece também é que a gente tem muitas tecnologias não visíveis, muitas tecnologias visíveis e utilizáveis e muito excesso de tecnologia, criando para a gente um ambiente tóxico de tecnologias também. Então, claro que eu tenho que citar aqui, né? Eu sou completamente contra o metaverso, ele é metaperverso, a gente não deveria gostar de uma ideia como essa, porque o aprisionamento das pessoas, né, no mundo idealizado pode fazer coisas muito piores do que a gente tem hoje, justamente por causa do excesso de tecnologia que possibilitou o capitalismo de vigilância, que, como a Sabina falou, leva as pessoas ao suicídio, como fala Durkheim, né, Sabina, como um espetáculo urbano das cidades, com um efeito não de psicopático, mas como um efeito sociológico da visão que nós temos com relação a isso. Ou seja,
Quando a gente fala que o futuro ele vai solapando o nosso nariz, porque ele vai se apresentando de uma forma muito bruta, o que acontece? Nós estamos perdendo completamente as estruturas, como eu falo de rock, né? Estamos falando de um mundo caótico, absolutamente impossível para a gente poder olhar qualquer previsibilidade. E, além de tudo, temos armas muito, muito, muito ruins, porque desde a guerra, desde o pós-guerra, é aquilo que a própria Sabina colocou, um colapso, né? Um eclipse do capitalismo neomarxista, ou capitalismo de base, ou capitalismo tardio, chame do que quiser, é ruim do mesmo jeito. Ele foi o grande responsável pelas enormes desigualdades, pelas iniquidades e por fazer chegar o planeta onde ele chegou. Ora, por que o capitalismo neomarxista que veio pós-guerra, a cultura, né, do que nós temos, do produção em massa, para consumo em massa, para distribuição em massa, para consumidores em massa. Óbvio, é claro que quando a gente vê tudo isso acontecer, é claro que o planeta vai abrir o bico em algum minuto, e é claro que a gente está assistindo tudo isso, então uma forma de como a gente pode ter uma cultura regenerativa, quando tudo também se degenera em tempo muito curto. O que o próprio Hartmut Rosa coloca na questão da aceleração é que para os humanos tem um efeito terrível, que é a sensação do encurtamento do tempo, justamente porque nós somos seres de decantação, seres de legados, temos uma permanência muito mais longa, né? Tanto que o próprio Byung-Chul Han coloca a questão de que, ok, né, só a beleza nos salva, não é isso? Porque, na realidade, o requerimento noético tem subido dia a dia. E isso se deve ao fato de que, né, a gente tem que olhar as questões também do capitalismo, que ele está se esvaindo completamente. Então, na realidade, quando a gente todos nós aqui, principalmente o Brasil, que é um país muito diverso, é um país que a gente teve muitas culturas, porque os governos atraíram pessoas de outros países para vir, né, tentar uma vida aqui um pouquinho diferente, é claro que a gente teve a cultura pós-guerra muito ativada aqui, não é isso? A cultura pós-guerra colocou para a gente uma educação de que então eu deveria ser treinado para ser alguém na vida. Ser alguém na vida é um dia você conseguir um bom emprego permanente o suficiente para que eu passe a vida lá dentro e que nada mude, por favor, porque aí a gente começa então a ver que o meu grande ideal de ser uma criatura que não tinha grandes oportunidades, então eu passo a ser, né, alguém com muita oportunidade, subo na hierarquia, viro um líder, né, e tenho grana. Então, na realidade, ser alguém na vida é a expressão do ter. Quando isso tudo não faz sentido, e a gente vê um colapso também nesta forma, é claro que a gente vê que o que mais está pegando na vida da gente hoje, não é? É justamente a questão da revolução noética. Ora, a revolução noética reordena as coisas. Ela é uma disciplina, claro, que estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente humana, do espírito e da vida a partir do ponto de vista da ciência, né? É como um conceito filosófico em linhas bem gerais, ele define então a dimensão espiritual do homem, e isso não tem nada a ver com religião. Ora, do que nós estamos falando aqui? É claro que quando a gente olha um requerimento noético muito mais pronunciado sobre nós, isso marca o fim, né, da visão moderna e antropocêntrica do mundo. Então, pela primeira vez, estamos vendo uma coisa que é de uma demolição absurda, porque a revolução noética impõe uma mudança radical do olhar, em que o espírito, a inteligência e o conhecimento suplantam pela primeira vez o segmento econômico e o político. E isso é uma modificação no nosso ecossistema brutal. Claro, o homem não é mais o centro do mundo, ele está agora a serviço da sua própria evolução, não é? Então, por que a gente assiste o que assiste? Porque as mudanças prioritárias em base, como vetores de base, vão desde a remodelação total do sistema de ensino, claro, porque não faz sentido. Hoje, 4 anos, meu Deus, eu tenho 2 dobradas na lei de Moore que continua válida e a gente acaba nem percebendo esse tipo de coisa, né? A reorientação da pesquisa, passando pelo desenvolvimento de muitas infraestruturas de conectividade informacional, do que eu estou falando, nós estamos acabando o 4G, mas você tem que saber que a China já colocou o satélite de 6G no ar e a gente nem visitou a
o 5G, a gente tem que olhar isso. A Polônia já tem projetos de 7G. Gente, a gente não conseguiu nem digerir o quarto, né? O 4, né? A quarta dimensão da internet, porque a gente ainda tem um 4G que é muito ruim. Você imagina já falando, então, de 7G. O que será 7G quando a gente, então, tem que projetar o que é essa arquitetura de informações que a gente pode ter lá na frente, não é? Então, nós estamos vivendo uma extinção real de fronteiras com um colapso cada vez mais curto. Isso significa o quê? Vem assim, né? Vem, aparece e tum, colapsa. Isso significa o quê? Sim, temos muitas tecnologias. Causada pelo quê? Pela Globotics. Globotics é a globalização da tecnologia da informação que coloca para a gente patamares de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento de novas tecnologias muito além da nossa capacidade humana de conseguirmos bater uma foto, de compreendê-las e de domesticá-las. Quando você conseguir domesticar, já é um novo conjunto de outras tecnologias trazendo novas oportunidades. E é claro que a gente vê o ponto mais nevrálgico de tudo isso, que é a passagem, então, do valor de posse para o valor de uso e pela gestão holística da saúde e a caça aos desvios consumistas, não é? Então, quando a gente fala que pandemia foi um grande susto, não deveria ser um grande susto, porque estamos vivendo a 9ª pandemia da era da escrita. Ora, se a gente já teve 8 pandemias, será que era difícil a gente imaginar que teríamos a 8ª? Mas a Michelle Walker diz que não, que diz que seres humanos são rinocerontes cinzas, né? A gente fica postergando num presentismo absolutamente sem noção, e quando a gente dá de cara com uma pandemia que era esperada assim, como de fato também a 10ª pandemia já é esperada, agora, quando a gente tem muita automação e muito poder de simulação, é claro que a 10ª pandemia já tem grupos cuidando dela, no mundo inteiro já tem especialistas pensando nela. Ora, quando eu falo de poder de simulação, e aquilo que o Peter fala que eu adoro, Peter, por favor, né? Tirando a questão do ovo, que eu não abro mão, né? Ovinho frito, geminha mole, meu Deus, é a morte, né? Ok, não abro mão desse aspecto humano. Não abro mão, aspecto humano. Sou viciado, dependente químico de ovinho frito. Meu Deus, é tudo de bom, né? Mas o que eu gostei muito do que você falou? Indira Gandhi sempre falava isso, não é? É a base do progresso humano é o poder de você fazer perguntas. Ora, desde a segunda revolução industrial, estamos treinados só para dar respostas, né, Peter? A gente não está mais, né, com a pergunta na ponta da língua. E, na realidade, quando a gente vê uma sucumbência humana com relação a todo esse mundo tecnológico, talvez você não perceba que a gente, além da inteligência artificial, a gente já tem que falar de machine learning e a gente tem que falar de deep learning, onde aprendizado de máquina joga a gente num lugar que, meu Deus, isso sim, Sabina, me dá um medo danado, porque a gente não terá essa capacidade. Isso representa muitas coisas legais, muitas coisas ruins. Por que pensar, né, nessa forma? Porque hoje, para você disponível, já tem plataforma, né, que dá para você simulação de 200 petaflop, são 200 quatrilhões de cálculos por segundo. A inteligência, né, superinteligência artificial vai pensar perto de 800 petaflop. Serão 800 quatrilhões de cálculos por segundo. E quando a própria ciência e tecnologia vai nos ajudando a ver que não tem parada a exponencialidade disso, o germaneno já é um material pouquíssimo conhecido e todo mundo tremeu na base quando descobriu uma única potencialidade dele, que é ser 10 vezes mais rápido que o silício. Isso significa que você pega 800 petaflop e você multiplica tudo por 10, você vai para 8.000 petaflop, 8.000 quatrilhões de cálculos por segundo. Aí o bicho pega, Sabina, porque a ficção vira de verdade, não é? Skynet é de verdade? Claro que é. Ex-Machina é de verdade? É. Eu, Robô? Sim, né? Years and Years, Black Mirror, né? Altered Carbon é de verdade?
né? Claro que é. Então, nunca se discutiu tanta ética no uso da operação das máquinas, justamente porque a singularidade, que é o fato de que as máquinas pensaram mais do que todos os humanos juntos no planeta, é um fato. E certamente máquinas não precisam de ética nenhuma. Quem precisa de ética é a sociedade dos humanos. Não é isso? Então, quando a gente fala numa grande velocidade de colapso, como nós temos hoje, a perda da manutenção da memética, que mantém a permanência das coisas, é claro que eu tenho que entender, Peter, é a crítica que eu sempre faço, as pessoas, de uma maneira geral, fazem inovação muito curtinha. Por quê? Elas não entendem o que colapsa, ela não entende, né, o que está acontecendo na degeneração de determinados padrões, não temos vistas para a regeneração como resposta, e lá nos 3 horizontes, eu quero ver quem é que vai fazer o segundo horizonte, conectando o que colapsa e conectando do outro lado o que degenera. Essa velocidade de necessidade está aumentando barbaramente, porque as coisas começam a colapsar, eu tenho que automaticamente reendereçar para regenerar. E, além de tudo, Sabina tem um troço difícil aqui no meio do caminho, porque quando o Peter fala que a gente não tem visão de ficção científica, talvez, Peter, a gente deveria passar toda nossa pré-escola fazendo Science Fiction Experience Design, não é isso? Porque as pessoas, meu Deus, como as pessoas, Ana está rindo, as pessoas ficaram chatésimas, porque elas são extremamente racionais e não passa nada de criatividade na cabeça das pessoas. Será que de verdade a gente está pronto para nunca mais estar pronto? Será que de verdade, numa metáfora, eu passo no buraco da agulha quando eu tenho que escolher o que fica para trás? Talvez a gente não tenha essa propriedade do efeito Janus, que a gente precisa de olhar para trás, olhar para frente e rapidamente se ressignificar. Fundamentalmente, precisamos, né, olhar muito forte o fato de que por que precisamos olhar? Porque as nossas especialidades adquiridas na escola do passado não refletem a necessidade que nós temos para este novo futuro. Capacidades de, né, reação para o futuro, ser um polímata, ser um nexialista, ser um darwinista digital e um futurista estratégico. Ser um polímata, porque a cadeia de impactos não está só na sua especialidade, está em todas ao mesmo tempo. Lembrando que ciências humanas são prevalentes ciências tecnológicas, não é isso? Então, na realidade, o range de impacto vai desde a tecnologia ultraativada do lado de cá, hiperativada, com uma pandemia que a gente já sabia que ia acontecer, só não sabia quando, com uma guerra no meio que, olha, gente, abre aqui um parênteses, porque você não tem noção o que está saindo das gavetas, do que estava já em gaveta, de projetos na área energética, é um negócio de enlouquecer, tá bom? Desde corredores de indução, eletricidade sem fio, fusão nuclear, tudo está vindo com uma velocidade absurda. Toda a guerra tem o seu efeito regenerativo também. Tudo isso está vindo sobre a gente com uma velocidade. Se a pandemia, Peter, que a gente falou que 50 anos a gente viveu antecipação de 50 anos em 2, a gente agora vai colocar mas pelo menos 50 anos, né, em alguns meses de guerra, porque tudo que está vindo sobre nós é violentíssimo. Claro que quando a gente fala que sustentabilidade e, né, tecnologia é uma coisa só, as duas coisas estão intrinsecamente, né, coligadas umas às outras, é claro que também a gente tem que olhar que a gente precisa ter uma visão colocada lá. Ser um polímata é você admitir que, então, eu posso ter o destravamento da versatilidade humana, discutindo várias ciências ao mesmo tempo, para fazer aquilo que a Sabina colocou, se eu entendi bem, né, Sabina? Você tem que estabelecer os dots entre as coisas, não é isso? Eu preciso perceber qual é a escalada da mudança e por isso que eu preciso ser um especialista em nexos, eu preciso ser um nexialista. Um darwinista digital, né, justamente para que a gente dê adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro e justamente para que eu seja um futurista estratégico, para eu ter uma condição absolutamente alienígena de poder me antecipar aos futuros que já solapam nosso nariz. Isso é malcriação que não acaba mais, né? Isso é uma forma, né, de quebrar os padrões e de fugir daquilo que os humanos adoram fazer, que é a retrotopia, né, Sabina? Porque quando eu não tenho a visão de science fiction pela frente,
né? O que eu faço? Eu busco no passado, a melhor utopia do passado e dou um refresh. Por isso que é muito chato trabalhar com sistemas inovativos hoje, Peter, porque, inclusive, eu estou vendo ali nos comentários, sim, eu sou mega contra metaverso, que ele não faz sentido. Sabe por quê? Porque, na realidade, metaverso é moonshot exatamente do quê? Qual é o grande problema da humanidade que o metaverso resolve? Nenhum. Portanto, flopa. Então, muito cuidado com muitas tecnologias também. Além de tudo, Sabina, metaverso é... Carlos, já tivemos assédio no metaverso. Olha só o que a gente está reproduzindo, pelo amor de Deus. Sabina, tem o primeiro relato na França de uma moça que entrou na justiça contra um avatar, né? É que eu espero que seja alguém, né? Porque senão fico eu com medo também de achar que agora a gente pode ter avatar que não tem dono, né? Então eu posso ter uma figura de uma inteligência artificial andando lá dentro. A denúncia é que um avatar apalpou ela. Quais são os limites jurídicos de um avatar, Sabina? Ele é uma extensão surreal, não é? Então, na realidade, quando eu já tive estupro coletivo no metaverso, quais são os arcabouços jurídicos que eu tenho com relação a isso, não é? Então, é campo de ninguém. Não tem nem ética, não tem nem regras ainda para isso. Não tem nada. Mas a gente já sabe o quanto metaverso, Sabina, pode ser ruim para o meio ambiente, tá bom? Ele será responsável pelo incremento de 200% na emissão de gás de efeito estufa da tecnologia que precisa para rodar esse bicho, ok? Mineração de bitcoins ou de criptos, né? Já era responsável pelo aumento de 20% no volume de gás de efeito estufa. Metaverso, 200%. Ambientalmente, eu sou obrigado a condenar metaverso. Tudo bem? Isso é fazer futuro a meu tempo corrente. Não tem sentido. O melhor da vida humana é ser humano, né? Então, Sabina, quando a gente fala, e por que a gente tem que olhar tudo isso? Claro, por quê? Porque nós estamos vivendo um colapso do modelo. O modelo é caórdico e eu tenho que aprender a viver no chamos, não no controle. Lembrando que o controle é o extremo dominador da ordem, onde eu tenho as imposições, onde eu tenho tudo aquilo que é regular, que é previsível, onde os padrões moram, que traz também um excesso de rigidez, que poda, né, Peter? A imaginação impede a fertilidade da gente também, não é isso? Ora, o que é o chamos? Ele é o extremo agressivo do caos. E para todo mundo que não sabe, o caos é um deus da mitologia grega, um deus fundamental, primordial. Ele é o deus do eterno escuro, dos eternos começos, de tudo que é o caldeirão da criatividade está lá no caos. Portanto, o chamos é onde eu coloco a minha mente como um endereço daquilo que me dá os menores e primordiais indícios de colapso, porque no chamos eu tenho o extremo agressivo do caos, e é lá onde eu tenho o desmantelamento das estruturas. Como é que eu saio do controle e da ordem, justamente desses líderes horrorosos, Sabina, que eu lido todos os dias com ele, do líder comando-controle, enlouquecendo as pessoas, fazendo as pessoas ficarem doentes? Como é que você faz uma mandioca voar, Sabina? Porque ensinar um cara que está plantado no controle, se jogar no chamos, não é isso? Onde ele tem que capturar o desmantelamento das estruturas para fazer a inovação possível que o Peter falou, não tem ninguém que consiga bancar essa jornada. Portanto, esse é um terreno de mal criados, inconformados, porque ser futurista, no mínimo, é gostar de sofrer, né, Peter? Porque a gente fica doente, porque a gente vê um monte de coisa que não faz sentido e a gente tem que combater o que não tem sentido para fazer, então, uma liberação da mente humana para que a gente se coloque na criatividade possível para eu poder dizer exatamente o que eu quero, exatamente o que eu não quero. E quando as pessoas ainda nos confundem... Aí é que o coaching pode nos ajudar. Como é que a gente leva, né, pessoas que têm níveis de consciência tão diferentes e como é que a gente consegue transportar eles para o outro lado da ponte? Isso, acho que aí talvez as ciências humanas, né, como o coaching, podem nos ajudar. Eu, como você, o tempo inteiro lidando com líderes, inclusive que dizem que a emergência climática é fake news. Então, como que a gente faz, né? Como que a gente lida, né? Eu acho que o coaching pode realmente destravar e entender como que a gente pega na mão e leva pessoas que estão com níveis de consciência completamente diferentes.
Acho que é esse... Isso é muito legal que você tenha colocado, sabe, Sabina? Porque, na realidade, eu lido com os líderes, mas baleias eu salvo, gente louca, não. Então, na realidade, o que acontece? Eu acho que o trabalho do coaching tem que ser muito mais ampliado, porque é muito mais do que criar uma consciência. Provavelmente, vão ter que ter uma habilidade de reformatar os HDs dessas criaturas, não é? Porque é tão longe tudo isso, lembrando que também o negacionismo é gatilho da antifragilidade, não é? Quanto mais requerimento antifrágil, mais negacionismo teremos. Sabe por quê, Sabina? Porque você mexe no bônus desses líderes que estão plantados no curto prazo. Nada abala os bônus. Então, na realidade, se você está colocando uma nova janela de pensamento diferente, que inclusive nem o bônus permanece, porque o sistema capitalista não posso, né, ter a forma com que a gente coloca, então, né? A nossa contribuição não é mais transacional, é transformacional. Fazer esse cara que ganha dinheiro por causa da transação se valer da transformação, meu Deus, esse cara tem que acordar na matriz, não é isso? E eles falam assim, criatura, você toma que pílula, vermelha ou azul? Ele vai escolher sempre a azul, porque ele sempre vai querer nascer na cama dele, para não abrir mão no bônus dele, naquele curtoprazismo patológico que a nossa amiga comum Rosa Alegria sempre coloca, não é isso? Curtoprazistas patológicos. Esse é o recado. Por que olhar tudo isso? Gente, porque não vai parar a velocidade, né, que a gente tem de taxa de transformação digital é violentíssima sobre nós, não temos como parar isso, e eu tenho que admitir que quanto mais tecnologia aportada tivermos, mais humanos deveremos ser. Então esse mundo é tech and touch, ele tem muitos algoritmos e uma necessidade brutal de androritmos. Esse mundo é feito de muita tecnologia e ética como a gente nunca viu. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu mando o Rivotril litrão para todo mundo depois. Aliás, aqui tem álcool aqui dentro, tá? Ok? Então, depois eu mando. Ele está mesmo com a caneca do Rivotril. A ansiedade está a mil aqui, Carlos. Todo mundo falando aqui do Rivotril. Como é que faz com tudo isso? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente para irmos encerrando aqui o nosso painel. Qual que é a rota de saída, né, para nós, para tudo isso? Se vocês pudessem dar aí uma mensagem final. Eu vou colocar aqui também um QR Code para a gente responder uma pergunta que o Carlos, a Sabina e o Peter querem saber de vocês, né? Alguns já colocaram ali no chat, mas a partir de tudo isso que eles trouxeram, né? Como que vocês estão reimaginando o futuro a partir daqui? Vocês estão conseguindo ver a tela com o QR Code? Então, quem puder acessar ali, e como é que vocês estão reimaginando ou imaginando o futuro a partir das falas, né? Do Peter, da Sabina, do Carlos, como que isso está reverberando aí em cada um de vocês? Eles querem saber para que a gente possa aí também ouvir como que isso chegou em cada um de vocês, tá? Eu vou tirar aqui para compartilhar os... E se vocês quiserem já ir falando, Sabina, Peter e Carlos, uma mensagem final, qual que é a rota de saída, né, para a gente a partir daqui? Quer começar, Sabina? Pode ser? Olha, para mim a rota de saída é sempre o ser humano. Eu comecei com o ser humano e vou terminar com o ser humano. Então, já que a gente falou aqui bastante de ovo, gente, eu queria trazer a metáfora do ovo. Um ovo, quando ele se quebra por fora, a vida morre. Quando ele se quebra por dentro, a vida nasce. Então, a minha provocação aqui é que todos nós possamos nos quebrarmos por dentro, para que a gente possa quebrar por fora. Porque não existe transformação fora, né, se não existe transformação dentro. O futuro, ele não acontece só para nós. Nós é que acontecemos para o futuro. Então, quem decide como é que vai ser esse futuro somos nós. Então, o meu convite é que a gente se quebre por dentro para construir o futuro que a gente quer ver acontecer. Porque, como disse aí bem o Carlos, a gente vive no presentismo, a gente vive no presente e do presente, consumindo possíveis futuros, como se não existisse amanhã, né? E o único tempo que a gente tem ainda para viver é o futuro. Então, vamos construir ele da melhor maneira possível. É isso, gente.
Muito bom. Peter, quer fazer suas considerações finais? Qual que é a nossa rota de saída? Já temos uma boa pista ali pela Sabina, né? Eu achei sensacional ouvir a Sabina e o Carlos aqui, sensacional, viu? Ficou honrado e também muito inspirado. Eu vi nos comentários aí que todos vocês também ficaram. Como sair disso? Eu acho que olhar para o futuro, evitar o curto-pracismo, como é o curto-pracismo, Carlos, que a Rosa Alegria fala, curto-pracismo patológico. É esse que podemos fugir, né? E como fazemos isso? Eu acho que sempre é bom pegar a inspiração de quem fez isso. Recentemente, eu fiz uma pesquisa sobre as empresas mais antigas do mundo e existem uns 5.000 empresas que têm mais que 1.000 anos, mais ou menos. 3.000 empresas que têm mais que 1.000 anos. 85% deles são de Japão, que é tipo empresas que ainda existem, né? E eu fico chocado com esse fato, mas depois não fico tão chocado, porque a cultura japonesa tem uma coisa de respeito de valor e respeito de quem está, e olhar, sempre tentar olhar do bom. Tem um conceito filosófico que eu vou levantar aqui, uma técnica de acerto de porcelana em Japão, se chama kintsugi. Kintsugi, desculpa. Eu visitou vários workshops em Japão, uma viagem que eu fiz, e eu fico impressionado. No Japão, eles têm tradição, quando quebra um porcelana, por exemplo, que quebra um porcelana, eles acertam com ouro, ou com platino, ou com prata. E aquele porcelana quebrado vira uma coisa ainda mais bonita, ainda mais valioso. E eu acho que esse fala de um valor, de respeito de quem está aqui. E um respeito não só de quem está aqui, mas também umas estratégicas para trazer aquele que, mesmo quebrado, fazer o mais bonito e trazê-lo para o futuro. Eu acho que essa é uma das saídas de nós. Não sei se fez sentido, mas pensou nisso agora. E um prazer enorme estar aqui e realmente o mundo precisa coaching e o mundo precisa futurismo, porque é uma maneira de ajudar a planeta de se pôr, de se colocar, de se imaginar no futuro. E esse é o primeiro passo para mudar aquele futuro. Fez muito sentido. Obrigada, Peter, por trazer essa linda história, essa linda... Não é nem uma metáfora, né? É uma realidade como eles trabalham lá. Quer fazer suas considerações finais, Piazza, sobre a nossa rota de saída? Claro, eu acho que a rota de saída é para que todo mundo tenha consciência exata que nós estamos colocando o pé na 5ª revolução industrial, não podemos ter espaço fundamentalmente para as pessoas que reagem à 2ª revolução industrial, que é onde nós operamos hoje, não é isso? A convergência homem-máquina empurra seres humanos para fora do ecossistema que eles adoraram, que é tentar se parecer com uma máquina ruim, não é isso? Muita gente hoje executa o trabalho de um sensor que custa 36 centavos de real e é um negócio impressionante como as pessoas ficaram hiperdependentes de coisas ruins, transformando todas elas em máquinas ruins e em humanos não decifrados. Então, na realidade, quando a gente olha, tem um fragmento do humano que ainda sobreviveu ou que deveria sobreviver, aí é o papel do coaching, talvez como a Sabina fala, né, de recuperar. Eu continuo enxergando que é de uma dificuldade imensa fazer uma mandioca voar, né? A metáfora que a gente faz aqui, eu não consigo ver muita gente disposta a fazer essa transformação, ao mesmo tempo que quando a gente olha também a expulsão dos humanos de tarefas estúpidas em prol da sua, né, própria expressão da humanidade, eu tenho que admitir que a arte do imperfeito, a arte do que nós temos, do que a Terra nos dá, que é a arte do que temos da Terra, da forma com que nós habitamos este planeta, que é uma relação intrínseca, existencial, eu não posso confundir, né, mais humanos transacionais com humanos completamente experienciais, existenciais. Portanto, eu sempre coloco aquelas questões de base que não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro é tão simplesmente a extensão do seu presente, não é isso? Mete a mão e constrói, seja
alienígenamente, né, mal criado para você poder construir o seu mundo. E eu sempre termino, sabe, Ana, desejando para as pessoas que elas sejam, né, do jeito talvez mais humano que eu consigo ser, que é desejar para todos que eles sejam muito felizes, mal criadamente felizes, é de verdade a única obrigação que a gente tem. Todo o resto vai mudar na próxima meia hora. Amei. Hay que ser mal criado, concordo. Estamos mais japoneses do mundo. Que delícia de painel, que delícia de compartilhar essa noite com vocês. A gente está saindo daqui muito maior do que nós chegamos. Nós só temos para agradecer a vocês, em nome da ICF, terem aceito o nosso convite, terem abrilhantado ainda mais a nossa ICW, Sabina, Peter, Carlos, vocês foram fantásticos, nos provocaram. Vocês depois deem uma olhadinha no chat, que tem muito comentário bacana, tem muito elogio a fala de vocês. Conforme a gente tinha combinado, né, no início, até se vocês quiserem também colocar os contatos de vocês, porque eu acho que ficou aquela sensação assim, queremos falar mais sobre isso, né? Se vocês quiserem colocar os contatos de vocês no chat, fiquem à vontade. E a gente vai fazer um sorteio, então, né, conforme eu tinha dito ali no início, para aqueles que estão aqui conosco, a gente vai fazer um sorteio de um livro e de uma... Vocês estão vendo aí o livro e a plataforma? Sim, Eliane? Não. Não? Tá, então espera aí que eu estou com uma coisinha aqui no meu compartilhamento. Ana, bota no outro slide, estava o slide do QR Code. Estava no slide do QR Code, né? E agora? Só muda o slide. Não está dando certo. Mas não faz mal. O que eu quero compartilhar com vocês, a gente vai ter o sorteio agora de um livro da Dulce Soares, que é Torrentes de Emoções, e um acesso... Ana, tinha o QR Code e tinha do lado o livro. Era esse slide? Só que por algum motivo, quando eu compartilho aqui, eu não vejo essa imagem. Já estava acontecendo isso antes também, por isso que eu não estou compartilhando. Vamos ver se eu tento de novo aqui. Vamos abrir. Só habilitar. Está lá a tarjinha para então, habilitar. vamos fazer a coisa certa aqui. Vamos abrir de novo, eu quis facilitar para mim, já fazer sem. Agora sim, né? Agora estão vendo e eu também. Agora estamos juntos. Então, a gente vai fazer o sorteio do livro Torrentes de Emoções e também vamos fazer um sorteio de um acesso à plataforma da Klein. Queria pedir, então, para o Piazza, que foi o último a falar, então, dizer um número, Piazza, de 1 até 59, que a Eliane vai... Nós estamos fazendo um sistema que a gente vai contando aí para ver quem que é o nosso felizardo. De 1 até 59, de acordo com como a Eliane está visualizando os participantes do chat. Para o livro, primeiro, o nosso sorteio primeiro do livro. Ok, de 1 a 59? Isso. Vou falar, então, a minha idade, 25. Então, vamos lá. Boa. Não, e eu, assim, bem tranquila. Vamos lá, então, 25. Eliane, quando você tiver aí, quem que é o nosso número 25, anuncie para nós que é a pessoa que ganhou o livro hoje. Tá no mudo, Eliane. Oi, Ana. Oi. Por gentileza, fecha a tela para que eu consiga avançar a página aqui para contagem. Isso, muito obrigada. Aham, vamos ver. Tem que estar presente, Ana? Tem que estar aqui. Porque Então tá. o pessoal... Vamos lá, 21, 22, 23, 24, 25, a Fernanda Birk. Fernanda, você está aí, Fernanda? Abre o microfone. Fernanda, manda os teus contatos para nós no chat privado ali para Eliane. Não sei se você está aí ainda. Parece-me que não. Não? Depois, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou caminhar. Vocês me permitem caminhar para alguém que está com o vídeo aberto? Vai lá, no próximo. Pode ser? Pode. Apareceu mais aqui, então eu vou voltar a minha conta ali. 21, 22, 23, 24. Então, 25 caiu para Eduardo Sacrini. Você está aí, Eduardo? Opa! Aí, aqui, agora sim. Que então, bom, Eduardo, maravilha. Se você puder mandar os teus contatos, o teu nome, o teu telefone, o teu e-mail
o chat privado ali para Eliane Brigman, a gente já faz contato com você para te entregar o livro, tá? E agora... Vou mandar agora aqui. Tá bom, obrigada. Sabina, quer falar um nome para nós? Um número, desculpa. Eu Vamos conto. lá. Vou falar a minha idade de verdade, viu, Carlos? 48. Temos 48? Nós vamos começar de Acho que baixo. sim. Está muito bem de 48. Sueli Leão, você está aí, Sueli? Sueli Leão? Sueli Leão Baltazar? Ali, ó. Está aí, Sueli? Você acaba de ganhar, então, acesso à plataforma Klein. Bacana, parabéns, então, Sueli. Se você puder, então, mandar no chat privado ali para a Eliane Brigman o teu nome, teu telefone, teu e-mail, nós vamos entrar em contato para você ter acesso à plataforma que você ganhou de presente, tá bom? Acesso à plataforma. Pessoal, muito obrigada, então, por todos estarem aqui conosco, por essa noite maravilhosa. Mais uma vez, Sabina, Peter e Piazza, Eliane pelo apoio, e a todos os voluntários aí do ECF e o pessoal que estava aqui conosco. Uma linda noite para todos. E amanhã tem mais um monte de eventos, né, Eliane, que a gente colocou lá no chat também. Continuem nos acompanhando. Um abraço grande. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos, foi ótimo. Boa Adorei. noite, boa noite. Muito noite.